Com o mundo em constante evolução, testemunhamos o surgimento de tecnologias que antes pareciam apenas ficção científica, mas que agora se tornam cada vez mais tangíveis, essenciais e acessíveis. Essas inovações estão revolucionando a forma como as estratégias corporativas são definidas e os processos operacionais são conduzidos, proporcionando otimização e eficiência indispensáveis para os lojistas mais conectados com o futuro. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como a tecnologia pode revolucionar a gestão do seu negócio no dia a dia. Então aumente o som aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 125. Tecnologia e inovação aplicadas ao varejo. Bom, o nosso convidado de hoje é Igor Melo, cientista de inovação, especialista em Retail Tech e Head da startup israelense OneBit no Brasil. É formado em engenharia, mas atualmente sua especialidade é a gestão de negócios de varejo. Olá, Igor, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Obrigado pelo convite da participação e espero contribuir aí com conteúdo rico para os nossos ouvintes. Muito bem. A gente que agradece a sua presença e queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória profissional até chegar hoje aí como head da OneBit no Brasil. Por que caminhos você já passou? Então, na verdade, como você já citou, né, eu sou engenheiro formado ali pela Universidade Federal de Viçosa, tive uma breve passagem no setor de mineração, também especialista em gestão pela FGV, e depois disso fui navegar no mundo do petróleo, né, com especialização na Universidade Petrobras, fui concursado da Petrobras por quase 6 anos, e depois eu decidi que eu queria fazer alguma coisa na minha vida que eu de fato amasse, não que eu não gostasse de estar lá, mas desde o primeiro dia de faculdade eu estudo a teoria das restrições, que é a base da nossa tecnologia israelense, e decidi que eu queria seguir minha vida trabalhando com isso, com tecnologia e também com o grupo que eu estou hoje, né? Então, eu corri atrás disso, né? Saí de um concurso público da Petrobras e estou aqui há 7 anos junto com o grupo. Comecei dentro do braço de consultoria do nosso grupo e depois assumi a parte de tecnologia aqui no Brasil. Então, falando aí de 15 anos de carreira em alguns segundos, é isso que me trouxe até aqui. E hoje é o que eu mais gosto de fazer e acho que eu estou no meu parque de diversões. Ah, que legal. Certamente seu entusiasmo é que traz tão bons resultados. Queria começar agora falando um pouco sobre a OneBit. O que é essa empresa? Que segmentos que ela atua? Quais os principais clientes dela aqui no Brasil? A OneBit é uma empresa especializada em gestão de cadeia de suprimentos. Então, nosso objetivo é usar a inteligência artificial e outros tipos de tecnologia para entender o comportamento do consumidor, tomando decisões assertivas em cada ponto de estoque. Então, se a gente tem o CD, a gente vai tomar a melhor decisão dentro do centro de distribuição. A gente tem a loja, qual é a melhor decisão dentro da loja. Então, entender o comportamento de cada produto em cada localidade para definir quanto de estoque de fato tem que ter lá. Para o empresário não investir muito dinheiro em estoque e acabar ficando com o dinheiro parado, mas também, ao mesmo tempo, não deixar faltar para gerar uma experiência ruim do consumidor, além, né, da grande possibilidade de perder uma venda, já que a gente tem visto que a paciência por esperar é cada vez menor do consumidor. Então, o nosso foco é fazer o produto chegar na mão do consumidor da melhor forma possível, em termos de velocidade da cadeia, mas também cuidando bastante do retorno sobre investimento do empresário, né, que só vai chegar lá também se o empresário continuar lucrativo e sobrevivendo ao ambiente de trabalho dele. Então, esse é a linha central, né, do nosso trabalho, então usar essas tecnologias para automatizar o máximo que for possível essas decisões, porque a gente está falando de milhões de combinações, né? Você pega uma farmácia, por exemplo, a gente está falando de 14, 15 mil itens lá dentro. Nenhum ser humano vai conseguir tomar a decisão da melhor forma possível dos 14, 15 mil itens diferentes. Então, só uma capacidade computacional, analisando todas as interações de todos os fatores que influenciam essa decisão, né, para tomar uma decisão otimizada. Então, esse é o grande foco nosso. E falando dos clientes, a gente tem de todos os segmentos, então acabei de falar de farma, então a Pague Menos, né, cliente nosso aqui no Brasil. Nosso mundo aqui é muito forte na moda, no segmento da moda, então Aramis, TNG, Calvin Klein, Amaro, de Santini Calçado, S2 também no mundo de calçado. Hoje nós somos 37 clientes aqui no Brasil, grandes redes, e temos eletro também, como Lebes. Então, assim, a gente navega um pouquinho em cada segmento,
apesar de o nosso grande pool de clientes ser realmente focado no mundo da moda, até porque é o ambiente mais complexo de gestão nesse sentido, porque de 6 em 6 meses acaba a coleção, troca tudo, é uma nova vida, né? Então, assim que a gente tem seguido aqui no mercado no Brasil. Muito bem. E no ano passado, a inteligência artificial realmente foi aí protagonista. Nunca se falou tanto de inteligência artificial. Todo mundo tentando prever os caminhos, por onde ia. E certamente vocês já trabalham com inteligência artificial há um bom tempo, né? Então, conta pra gente como que o desempenho do Ambit ele é totalmente vinculado à inteligência artificial desde o início da sua criação? Não desde o início, né? A gente começou, a nossa empresa ela teve uma origem mais ou menos aí 17, 18 anos atrás. Nós somos uma spin-off do Grupo Goldratt, que é um grupo de consultoria, basicamente, com 40 anos de história, e foi gerando ali um corpo de conhecimento em mais de 40 países, consultores espalhados, aprendendo as dores, melhorando os processos, entendendo o que fosse necessário para a gente fazer essas melhorias. Isso há 17 anos atrás, né? Ainda a inteligência artificial estava quase que inexistente. Então foi começando e a gente foi evoluindo, obviamente, utilizando os conceitos da teoria das restrições, que é a teoria criada pelo nosso fundador, Dr. Eliyahu Goldratt, que é um físico israelense, e a partir daí, como que a gente conseguia encaixar os mais avançados temas de tecnologia, só que usando, né, os princípios da teoria. E aí foi evoluindo, claro, né, e hoje praticamente todas as vertentes da tecnologia utilizam a inteligência artificial, principalmente a principal, que é entender o comportamento não só do consumidor, como da cadeia, qual que é a relação entre os diferentes produtos em termos de atributos, tem influência, não tem influência, para a gente decidir o que tem de fato ter que ter em cada loja, para a gente maximizar a venda, mas também, obviamente, não ter muito dinheiro investido em estoque. Então, todas as vertentes nossas hoje, sim, utiliza AI como base, né? Ah, legal. E vamos falar um pouco de uma coisa mais pragmática, no sentido de quem está nos ouvindo entender bem a importância desse trabalho que vocês realizam. Todo mundo sabe que gestão de estoque é um desafio para todo lojista, todo empresário que mexe com o varejo. O impacto de vocês pode ser sentido a partir já do primeiro dia em que vocês estão atuando junto com a empresa? Onde que o empresário sente na prática o impacto da adoção da inteligência artificial na gestão dos seus estoques e suprimentos? Tá. Desde o primeiro dia, em alguma medida, sim, né? Porque assim, a partir do momento que a gente faz o Go Live, né? O Go Live a gente chama, tem toda uma integração de sistemas, nós somos uma inteligência acessória, então a gente integra no RP do cliente, no PDV, etc. A partir daí começa a gerar os resultados. Então tem uma fase ainda de integração. Após essa fase de integração, que é quando entra o gate que a gente chama de Go Live, que a gente começa a colher os resultados. É claro que os resultados que a gente escolhe no dia 1, né, como você mencionou, são resultados da transparência da realidade do lojista e daquele cliente. Então, ele vê onde ele está. Então, onde ele tem acesso, onde ele tem falta, o que está acontecendo, etc. Mas é claro, para esse resultado, essa transparência depois via resultado prático, isso leva um tempo, né? E a gente consegue ali, nas primeiras semanas, primeiro mês, segundo mês, já afetar bastante as faltas, então, ou seja, reduzir as faltas, a gente chama de rupturas, né, dentro das lojas, dando maior oportunidade de venda, porque o cliente, quando ele vai na loja, ele não tem a oportunidade de comprar. Quando ele está com o produto, a oportunidade está ali, obviamente, depois tem que fazer a conversão da venda. Então, o primeiro grande impacto que a gente tem é nas faltas, reduzir as faltas de estoque nas lojas, porque isso é só ou repor do CD, caso a empresa tenha um CD, se não tiver um CD, fazer uma compra rápida para tapar esses buracos, né, que a gente tem ali de falta de estoque, que muitas vezes o empresário não enxergou, porque, imagina, de novo, repetindo o caso de Farma, são 14, 15 mil itens, não dá para todos os dias analisar o que está acontecendo ali, então fica perdido aquele mar de números. A gente faz e já chega com a conclusão automática. Então esse é o primeiro grande ganho, e com o tempo, aqueles excessos de estoque que, porventura, em algum momento para trás foram comprados, né, ou abastecidos na loja, vai sendo consumido, tá, no dia a dia, e a gente vai também reduzindo o que o cliente segura de estoque na loja. Então a gente está falando aí por volta de 30% de redução de estoque, a média de todos os nossos clientes que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Então é um dinheiro considerável quando a gente entender o tamanho desse estoque, né, em valor. Então são 30% de dinheiro a mais no caixa da empresa que a gente libera. E em relação a rupturas, aí é mais difícil de ter uma média, porque depende muito do segmento, etc. Mas a gente reduz drasticamente, chegando à disponibilidade de até 99%, ou seja, ruptura caindo para 1%.
né? Então, a gente teve casos de chegar em 10% e depois cair para 1%, 2%. Então, isso é venda direta, né? Isso é venda que vai resultado na última linha que a gente chama, né, do DRE. Ah, legal. E a Ambit é uma empresa internacional, né? Atua em vários mercados. Como que você avalia que está a maturidade do varejo brasileiro? O varejo brasileiro ele já tem acesso ao que há de mais moderno em tecnologia, em infraestrutura, para poder realmente atender bem o cliente. Como que você faz a comparação do varejo brasileiro com as experiências internacionais que vocês têm? Considerando o benchmarking que a gente tem reuniões semanais, né, com o mundo, com outros países, etc. O que eu vejo é o seguinte: primeiro, eu vou te explicar qual é a situação hoje da visão Israel com o Brasil. O Brasil hoje é quase que o foco, né, de crescimento, junto com os Estados Unidos, potencial. Então, só por aí você vê. Por que eles estão pensando no Brasil? Não é só pelo tamanho, e sim já por essa maturidade. Porque quando a gente vai conversar com o varejista brasileiro, ele já está na cabeça dele que ele precisa disso, que ele precisa otimizar estoque, que ele precisa não perder mais venda por falta de estoque, etc. Então, a maturidade, pelo menos da cabeça dos empreendedores brasileiros, dos empresários brasileiros, já está bem mais moderna, mais ativa com isso. Tanto que você vai na NRF, né, igual a gente estava lá em janeiro desse ano, a segunda maior delegação, a terceira, na verdade, né, tirando Estados Unidos e Canadá, é a brasileira. Então, o brasileiro está, sim, muito antenado, eu considero com nível de maturidade alto, tá? E talvez aí, perdendo os Estados Unidos, Japão, alguns países que a gente tem cliente também, tem sede, mas o Brasil, com certeza, está na vanguarda aí não só da inteligência artificial, mas da procura por tecnologia e melhoria de processo através dela. A gente tem percebido isso com outros parceiros nossos também, entrevistados aqui do Varejo SA Podcast, que realmente o Brasil ele tem atraído muita atenção aí de empresas de tecnologia e soluções do mundo inteiro. E como que você considera o Brasil como ambiente de negócios aqui? Para uma empresa, uma startup israelense vir para o país, empreender, buscar clientes e atuar no dia a dia. Você considera que o Brasil tem um ambiente favorável? O que você acha que pode melhorar? Acho que sim, é muito difícil, eu acho ainda, uma empresa de fora entrar no Brasil sozinha, né? Então, acho que assim, a grande vantagem que a gente tem hoje, né, é uma empresa israelense que está no Brasil, porém, o nosso grupo está aqui há mais de 10 anos, tem 15 anos que a gente está aqui no Brasil, e toda a operação começou já com pessoas do grupo, como eu, né, que assumi aí a parte de tecnologia. Então, na verdade, é uma empresa israelense penetrando no mercado brasileiro através de um brasileiro. Porém, trazê-los para cá, para fazer negócios aqui, ainda é muito difícil, não só pela questão de maturidade, etc., mas abertura mesmo, cultura, né, um aspecto cultural muito forte, muito diferente do brasileiro com outros países, né, talvez a América Latina como um todo um pouco mais parecido, mas a priori eu não vejo muita dificuldade, a gente tem uma aceitação muito grande, né, até pelo fato da gente ter unidade no Brasil, ter sede no Brasil, então não é cobrança em dólar, não tem nenhuma relação com Israel em termos de língua, ter que conversar com eles, é tudo com o time Brasil. Então foi obstáculos que a gente enxergou, até previamente, né, a nossa existência já eliminou eles antes da gente começar. Então, disso a gente, pelo menos nós não vivemos, mas eu entendo sim que exista, né, uma dificuldade grande de empresas gringas entrarem aqui, por essas dificuldades que eu acabei de falar, esses obstáculos, né? Tanto de língua, questão tributária brasileira é extremamente complexa, então muitas vezes eu tenho que reunir com o CFO para quase que 1 hora de explicação para ele entender a complexidade de alguma operação tributária, etc. Então, acho que a gente tem essa vantagem, né, de ter uma operação formada por brasileiros, mas quem não tem, sim, ainda eu acho que é uma dificuldade bem grande. Muito bem. E não dá para a gente falar de tecnologia sem falar de segurança de dados. Como que você vê o momento em que a gente está? A gente tem aqui no Brasil a adoção da Lei Geral de Proteção de Dados, inspirado muito no modelo europeu. A gente sabe que os dados de empresas são dados sensíveis. Como que você vê essa questão da segurança da informação aqui no Brasil e como que a Ambit trabalha com isso? Tá, a gente atende os maiores padrões de segurança, né? Até porque a gente não está só no Brasil. Então, imagina, a gente está na Alemanha. Na Alemanha, acho que seria um dos maiores e mais rigorosos nesse sentido. Então, as regras nossas, todos os padrões de segurança tem que atender o mínimo ali de todos os países, pelo menos, né? Então, a gente sim está adaptado a isso, né? Tanto que a gente está em todos os outros países que têm um nível de segurança até maior que o Brasil, mas nível de exigência, né, maior que o do Brasil. O nosso tipo de tecnologia não trabalha com dados sensíveis, né? Então, basicamente, a gente trabalha com movimentação de estoque, venda, etc. Então, não trabalhamos com dados de pessoas,
Então isso ajuda bastante também, porque a gente não precisa transitar com dados de alta acessibilidade. Mas eu acho que isso é crucial em qualquer tecnologia, né? A gente tem que, um dos principais pontos que tem que ser preocupado antes mesmo de começar a desenvolver, é como você vai assegurar os dados que chegam até nós, né? Para que isso não tenha nenhum problema ali na frente. Então a gente preocupa bastante com isso, né? E só repetindo, a gente está em vários países, né? Então cada um deles tem níveis de exigência diferentes, a gente tem que pegar pelo maior, o máximo de exigência, e a ferramenta ela é nuvem, então eu não tem como colocar níveis de segurança diferente em cada país, é uma para todo mundo e obviamente a gente está no último patamar, né? Ah, muito bom, muito bom. Bom, você comentou da NRF, sem dúvida alguma, quem nos escuta sabe o quanto que a gente fala da NRF a cada ano que passa, a importância dela, e o impacto que traz aqui para o varejo nacional. Eu quero continuar essa nossa conversa falando um pouco mais sobre tendências e inovação no varejo, mas antes queria chamar aqui um rápido intervalo, a gente volta rapidinho, tá? Muito bem, estamos de volta e vamos seguir um pouco agora no sentido de inovação e tendências voltadas para o varejo. Você comentou que você esteve lá na NRF, a gente também faz uma cobertura importante disso, a gente vai passar certamente o ano inteiro falando sobre tudo que foi apresentado lá. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão do que foi a NRF desse ano, o que mais chamou sua atenção e um pouco do que você destaca como tendências aí para o varejo em 2024. Eu acho que que a gente andando pelas ilhas lá, né, pelas ruas da NRF, do evento, claro, a gente tinha stand, então a gente também ficou bastante ali recebendo clientes, recebendo pessoas, mas obviamente deu para a gente dar uma passeada e entender um pouco mais o que estava acontecendo. E eu acho que assim, a NRF desse ano ela foi até na mesma linha do ano passado, tem mais com uma evolução, né? Mas ainda falando bastante do digital, como a gente misturar a experiência digital com a física e como utilizar o máximo possível os dados para a gente extrair informações e otimizar a performance, a eficiência, né? Como não sendo mais um opcional, quase que um mandatório para ter sucesso e continuar vivo no mercado. Mas, assim, se tem alguma coisa que me chamou a atenção diferente, né, das outras duas NRF que a gente estava presente com o stand, o quanto a inteligência artificial está presente, né, em praticamente todas as tecnologias. Então, assim, eu rodava, acho que eu não vi uma que não estava com algum foco ou com alguma frase de impacto relacionada à inteligência artificial. Eu acho que não é uma moda do ano, igual foi há 2 atrás, que se falava em metaverso, etc. Aquilo foi uma modinha que passou. Agora, a AI não, isso é uma era que a gente está vivendo, não vai ser nada de 1 ano, de 2 anos, e a gente agora realmente vai ter que entender como utilizar da melhor forma possível, porque também, por mais que não seja modismo, não quer dizer que tudo tem que ser resolvido via AI. Então tem que entender melhor os problemas, para depois saber o que utilizar para corrigir os problemas, né? O AI não é o fim, é o meio. Então isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas eu acho que a NRF foi encharcada ali por AI por todos os lados, né? Então, não teve um instante que eu vi lá que não tinha AI envolvida. Acho que esse é a maior tendência geral, né? Vamos dizer assim. Mas ali dentro, obviamente, com subtópicos, etc., dentro da realidade do varejo. Ah, bacana. A gente tem chamado esse momento atual do varejo de omnivarejo. Esse varejo pós-pandemia, com várias características, entre elas, buscando atender esse novo consumidor, que está cada vez mais buscando, na sua experiência de consumo, relações e vínculos pessoais, sociais, emocionais, e que, mais do que apenas consumir, esse consumidor está pensando em outras questões, como preservar, compartilhar, interagir, co-criar, se posicionar. E dentro desse contexto, a gente não pode deixar de falar de ESG, que mais uma vez foi tema da NRF, tem sido um tema recorrente no varejo. E qual que é a visão da OneBit sobre essas questões relacionadas a ESG, tanto no Brasil quanto no mundo? O que a gente tenta fazer bastante relacionado a esse tema é como conectar, ou como a gente pode ajudar, né, com a nossa tecnologia no varejo. E aí tem 2 grandes pontos, né, que acho que a gente atinge. Primeiro, quando a gente hoje fala muito em consumo consciente, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue acertar naquilo que vai para a loja, mais nós estamos entregando para o consumidor aquilo que ele de fato quer.
Então a gente evita ter o que a gente chama de leftovers, né? Excesso das sobras de coleção, etc. Então traz um pouco desse consumo tendo um pouco mais de assertividade, sobrando menos, e quando sobra menos a gente tem menos desperdício, né? Existe até um artigo que a gente escreveu há pouco tempo atrás, uma pesquisa que a gente fez, a quantidade de roupa que são descartadas pós-coleção, que passa a coleção, não vende, vai para o outlet, não vende, aí depois de um tempo tem que fazer alguma coisa, vai incinerado, então tem impacto no meio ambiente, ou literalmente é jogado, tem o caso do deserto do Atacama, que tem um lixão gigantesco de roupa lá, e isso que a gente tenta evitar, não ter excesso, ou ter o mínimo possível pós, né, coleção, já que o mundo que a gente está vivendo, esse fast fashion, ele vai meio que de encontro a isso. Então, como que a gente pode ajudar o fast fashion ser fast, mas não ter desperdício? Não impactar tanto assim, né, o meio ambiente num pós-coleção. Então, é moda rápida? Ok. Mas então vamos diminuir o impacto da moda rápida, né? E isso que a gente tem feito, né, reduzindo bastante as sobras, e obviamente, depois que passa a coleção, como que pode redistribuir e alocar essas sobras da melhor forma possível para não chegar no nível de ter que incinerar ou ter que jogar fora. E muitas empresas doam mesmo, né, fazem alguma ação social, etc. Mas esse é o âmbito que a gente tenta associar um pouco a nossa tecnologia, tentando apoiar essa bandeira, né? Entendi. Bom, um dos desafios que a gente tem aqui no dia a dia é tentar se inspirar e pegar bons exemplos de médias e grandes empresas de varejo e traduzir isso de alguma maneira para o micro e pequeno lojista, que em termos de volume, de quantidade de empresas, é o que mais tem aqui no Brasil e que fica sempre olhando aquelas ações de grandes e médios lojistas tentando adaptar para o seu negócio. No caso de vocês também, né? Vocês são mais focados em grandes empresas, médias empresas, mas de que maneira você acha que o pequeno e médio lojista ele pode olhar para o que a Ambit faz e tentar se inspirar para aplicar no dia a dia do seu negócio? Tá. Assim, a gente como você disse, o nosso foco realmente é mais médias e grandes empresas. Eu acho que tem que entender melhor, né? Cada lojista tem que pensar bem o que é a principal dor, né? E o quanto o estoque representa nessa, se é realmente uma dor, né? E quanto ele representa disso. E tentar, se não com inteligência artificial, com outros métodos que seja, a entender de forma mais clara possível a realidade, né, do que ele tem de estoque, do que está faltando, o que está sobrando, e, obviamente, na medida do possível, trazer o máximo possível de tecnologias avançadas, no sentido de poder tratar a massa de dados, tratar um big data, tratar um volume maior, para conseguir ter mais clareza e perder menos dinheiro, né, nas faltas e, obviamente, também economizar, reduzir o uso de caixa investido em estoque. E é claro, né, existe um trabalho que a gente vem fazendo, às vezes, que a gente chama de VMI. Às vezes tem uma empresa distribuidora, né, ou industrial, ele contrata a gente para a gente ligar aos pequenos. Então, esse é outro trabalho que a gente vem fazendo também. Claro que depende aí da indústria, né, que vai fazer esse projeto, mas a gente tem hoje como exemplo a S2, que é um cliente nosso, que liga a pequenos varejistas e médios, né, chegando ali até com algumas lojas, né, que são clientes deles, mas nós entregamos a esses lojistas a inteligência. O que de fato ele tem que comprar, qual é a melhor compra a ser feita, de novo, para ele não perder oportunidades, mas também não investir no lugar errado. Então, existe sim outras formas de utilizar que não seja simplesmente o lojista com apenas uma lojinha ter que contratar, às vezes, uma inteligência que vai ser mais cara do que todos o RP dele que ele usa, etc. Então, como que pode fazer uma espécie de colaboração onde conecta-se, né, em todos eles, mas ligado a um distribuidor maior, etc. A gente conversa bastante nesse sentido no mundo farma, que tem distribuidoras que atendem vários pequenos nas cidades, etc. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito para conseguir chegar nos pequenos sem ter que negociar necessariamente um a um, com cada empresa, né? Acho que isso que você está falando mostra que a cada dia a tecnologia, a inteligência artificial, essa gestão de Big Data está chegando também nos pequenos, está ficando mais acessível e eu acho que é uma questão de tempo para que todo mundo tenha um efetivo acesso e possa se beneficiar disso tudo que traz de bom em termos de gestão para pequenos, médios e grandes.
Um outro ponto que eu queria abordar com você é sobre os desafios de uma startup aqui no Brasil. A gente sabe que existe concorrência, existe um ambiente de negócios nem sempre muito favorável. Como que vocês se posicionam no mercado em termos de mostrar o valor daquilo que vocês oferecem e a relação que vocês têm com outras empresas que oferecem serviços similares? Como que você enxerga que está o mercado para uma startup desse segmento de vocês? Então, o nosso foco, né, sempre e acho que isso que, se eu tivesse que citar qualquer coisa em relação à empresa como um todo, que a gente tenta passar essa mensagem em toda a conversa que a gente tem com empresários, é que a gente não tem nada que faça a gente não focar ou medir esforços para, de fato, trazer um cliente satisfeito. Então, não é só o uso da tecnologia, é assim como aplicar a tecnologia, como utilizar a tecnologia. Eu sempre falo, de novo, cara, falei agora há pouco, né, que a tecnologia é o meio, não o fim. Então, o fim é resultado. Então, a gente está focado no resultado, a gente vai utilizar a tecnologia para chegar lá, mas a gente está de mão dadas com cada cliente para entregar para ele, a qualquer custo, o resultado que ele tem. Mesmo que para isso eu tenha que dedicar muito mais time, que eu tenha que colocar muito mais gente para trabalhar junto, eu tenho que, às vezes, até fazer algo do lado do cliente que não é responsabilidade nossa, mas como nosso foco é resultado, não é entregar só uma ferramenta para o mercado, entregar sim o resultado que a gente se propõe. Então, meu time está formado com esse perfil, né? O perfil consultivo, que a gente chama de special service, que é fazer acontecer o resultado através da tecnologia. Então, a venda da tecnologia não é o nosso fim. E aí o que diferencia dos outros competidores que tem no Brasil nessa área, porque aí sim a gente está falando de tecnologia, vendendo tecnologia. A gente não, a gente vende sucesso com a tecnologia. Então, a tecnologia, ela obviamente está sempre embarcada, mas o nosso objetivo final é entregar para o cliente aquilo que a gente se propõe. Ah, que legal. E vocês se apresentam até hoje como startup. Apesar de vocês terem um longo tempo já de mercado, tempo relativo, vocês têm recebido grandes investimentos aí. O que diferencia o modelo de gestão de vocês, que se apresentam como startup, de uma empresa de tecnologia já consolidada ou considerada uma grande empresa de tecnologia? É a gestão do dia a dia? É a configuração da equipe? Como que vocês classificam o Ambit hoje? O motivo da gente, né, ter aí 18 anos praticamente de história e ainda classificar como startup, o principal está em resumir uma palavra: flexibilidade. Eu acho que é isso que uma startup traz, né? É poder se adaptar a qualquer situação, seja numa negociação comercial, seja numa implantação, ter que fazer coisas que não estava prevista, seja pós-implantação, voltar ao cliente para reimplantar ou fazer o que for necessário. Então, por isso que a gente ainda se posiciona como startup, mesmo do tamanho que a gente está e com a história que a gente tem, porque a gente atua como uma startup. Essa é a nossa função. Acho que não existe uma qualificação, um desenho muito claro, o que é, o que não é, né? Então, a gente traz esse DNA de flexibilidade e é o que a gente quer mostrar para o mercado. Atuem, conversem conosco como se nós fôssemos uma empresa começando e que podemos adaptar, negociar caso a caso, trazer para vocês condições de que a gente consiga, de fato, trabalhar junto, né? E quando você vai para empresas grandes, não é. Existem regras, existe um engessamento muito grande, etc. E não é onde a gente quer chegar. A gente quer continuar dessa forma. Até então, né, é como a gente vem vindo com sucesso e assim que a gente pretende continuar. Ah, bacana. Acho que essa reflexão é importante também, porque a gente enxerga um pouco dessas características nos micro e pequenos empresários, que muitas vezes eles têm a dificuldade de ser pequeno num mundo de concorrência com grandes empresas, mas o fato de ser pequeno dá a eles alguns diferenciais, como flexibilidade, possibilidade de fazer mudanças mais rápidas, possibilidade de ter um relacionamento diferenciado com seus clientes. Eu acho que isso aí serve de inspiração para o empresário que está nos ouvindo, que tem que olhar o lado positivo de você ainda ser pequeno, porque te traz características boas para competir no mercado. É só uma questão de potencializar. Bom, Exato. um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, você estava comentando que conhece do sistema CNDL, tem um pouco aí de experiência, e a gente aqui sempre fala muito da importância do associativismo, o associativismo moderno, o associativismo dos dias atuais, que enxerga tecnologia e inovação como diferencial. Eu queria ver um pouquinho de você, o que você pensa sobre o associativismo e a experiência familiar que você tem aí. Você comentou que sua mãe é associada a uma CDL. Como que você enxerga esse movimento de empresas se juntando voluntariamente para tentar construir aí um ambiente de negócios melhor? Eu acho que isso é a chave para a gente conseguir um mercado, primeiro, mais competitivo, trazer
oportunidades que sozinho ninguém conseguiria, né? Como eu sei para você exemplos que muitas coisas que acontecem lá, que como associado a gente participa, não aconteceria jamais se a gente não tivesse junto, né? E até falando do nosso lado, uma oportunidade que a gente tem muitas vezes de chegar aos pequenos é através de um associativismo. A gente entra ali, conecta com muitas empresas ao mesmo tempo e viabiliza, né, uma coisa que seria praticamente impossível se fosse individualmente com cada empresário, né? Então, eu acho que é isso que traz a oportunidade de fazer com que os pequenos se tornem grandes em termos de competitividade, negociação e oportunidade de aprendizado. Então, acho que para mim é um dos principais pontos e é crucial, visto como você disse, né? Sei lá, em termos de números, eu não tenho aqui de cabeça, obviamente, mas a grande maioria, né, a esmagadora maioria dos varejistas brasileiros são pequenos. Né? Então, Mais de se isso não existe, 90%. então, se isso não existir, eles vão acabar sendo engolidos pelos grandes e devagarinho todo mundo ir morrendo ali. E acho que isso é o que tem dado força para eles, né? E eu espero que isso aumente cada vez mais e ganhe cada vez mais força. Ah, muito bem, muito bem. Você que é um cara voltado aí muito para inovação, tecnologia, queria que você me dissesse aí 3 empresas que te inspiram como líder e como head aí de uma empresa que busca impactar por meio de tecnologia o varejo brasileiro. 3 empresas que te inspiram e por que elas são inspiradoras, na sua opinião? Essa pergunta já foi um pouquinho mais complexa do que as outras, mas vamos lá. Não, a primeira delas, acho que não é demagogia, tá? Mas a nossa própria empresa, eu acho que o nosso fundador, ele é responsável pelo meu jeito de viver, por tudo que eu construí até hoje. Ele já faleceu em 2011, né? Tem bastante tempo, mas a minha história de vida inteira, principalmente profissional, mas não só, se deve ao que ele me ensinou, né? Seja através dos livros, ou seja, dentro da empresa que ele criou. Então, acho que meu LinkedIn inteiro é sobre isso, etc. Eu brinco que até com a minha filha eu utilizo para resolver conflitos, outras coisas. Então, o conceito disparado, a minha grande inspiração, tá? É o nosso grupo e os ensinamentos que está por dentro dele. É, E outras duas, né, em termos principalmente de tecnologia, a, que eu sou fã número um é a da Apple, tá? E o grande motivo não é só porque é fancy, né? Porque é chique os equipamentos da Apple, mas e sim a força do posicionamento, né? Então, assim, se colocam e se colocaram, continuam se colocando como algo que é único, mesmo muita gente criticando, falando que, mas tem coisas melhores, ok, mas como eles conseguiram posicionar a marca deles, ninguém consegue fazer igual. Né? Independente da qualidade do equipamento em si, da tecnologia que tem envolvida no equipamento ou não, é tudo uma questão de posicionamento. Foi o que você disse, né? Até o pequeno empresário pode ser pequeno, mas se ele posicionar diferente, usando a flexibilidade como foco, ele vai conseguir destruir um grande, pelo menos localmente ali, etc. Então, eu acho que a forma como você posiciona você mesmo, como pessoa, como profissional, e como, no caso de empresa, como ela posiciona a empresa, eu acho que isso é a chave também do sucesso de muitas tecnologias. E agora, né, não tão recente, mas um pouco mais recente, aí todas, na verdade, né, é uma figura, mas que eu acho que representado por suas empresas, o Elon Musk, mas aí pela disrupção, né, eu acho que a outra característica também que me atrai bastante, não eu falei, né, da marca em si, né, do posicionamento, mas como ele conseguiu criar tecnologias e modelos de negócio disruptivos, quebrando diversos paradigmas que muita gente, até pouco tempo atrás, achava que era impossível de quebrar. E continua, na verdade, né? Os projetos dele, não tem um que não seja, de certa forma, disruptivo. Então, é uma pessoa visionária que está quebrando barreiras que muita gente duvidava que fosse possível. E isso, obviamente, me inspira e faz com que eu admire o trabalho que ele faz como empresa, como inovador, né? Sem entrar em detalhes, em qualquer tipo de detalhe da pessoa. Muito bom, sem dúvida alguma, empresas e pessoas inspiradoras aí, que eu acho que todo mundo que está ouvindo consegue tirar bons ensinamentos, e boas experiências deles. Bom, antes da gente se encaminhar aqui para a parte final do programa, outra pergunta que eu gosto de fazer é: o que que hoje, na sua posição de head de uma empresa de tecnologia focada em inteligência artificial, o que tira o seu sono? O que que é o que atualmente está te preocupando em termos de resultado, ambiente de negócios e oportunidades para a empresa? É, Vamos lá, no meu caso específico, né, tem algumas coisas recentemente que tem tirado um pouco o meu sono, visto que a nossa empresa é com sede em Israel, uma empresa israelense, né, então a gente está vivendo um cenário de guerra.
recentemente um cenário político conturbado também. Então, claro que isso impacta no meu dia a dia aqui na empresa. Nos negócios não impacta muito pouco. No que a gente desenvolve também, porque, como eu já citei, toda a nossa operação é gerida por brasileiros, né? São pessoas que estão aqui, mas é claro que no dia a dia isso preocupa bastante. Mas, de uma forma geral, a gente tem crescido bem, a gente tem conseguido penetrar bastante no mercado. É claro que há uma grande preocupação, mas ela não é preocupação porque eu tenho medo ou porque isso acontece com frequência, é todos os dias eu reunir com o meu time para saber, a gente está entregando sucesso para cada cliente que a gente está fechando o contrato, o projeto está andando legal, a gente está entregando tudo aquilo que foi contratado. Então, acho que essa é uma preocupação boa, vamos dizer assim, né? Mas é garantir o sucesso que eu vendi, até como o Igor, né? A cara sempre é a minha, que aparece ali no final das contas. Então, eu tenho que garantir como empresa e como profissional, de que as pessoas que confiaram em mim podem continuar confiando que foi aquilo que eu prometi que eu estou entregando. Então, acho que, igual eu te falei, é uma dor de cabeça boa, né? Não é algo ruim, porque eu não tenho nenhum problema até hoje de churn, né? De saída de clientes por insatisfação. Mas é por essa preocupação e por essa dor de cabeça diária que a gente continua assim. Porque se a gente largar e esquecer, obviamente as coisas podem acontecer e a gente acaba não percebendo. Então, a minha grande preocupação é garantir que o que eu prometo, que o que eu vendo, como ideia e como tecnologia, seja de fato entregue. Então, o cliente para a gente é o centro, com certeza. Ah, legal, legal. Não dá para ficar ali confortável com aquele sucesso que você já conseguiu. Importante é olhar para frente, manter a entrega, né? Sair daquela famosa zona de conforto. Bom, antes da gente encerrar, queria que você deixasse aí sua mensagem para o lojista que está nos ouvindo e os seus contatos, contatos da OneBit, para quem quiser conhecer um pouco mais da empresa e dessas soluções tão inovadoras que vocês trazem. Como últimas palavras para os lojistas em si, eu acho que, primeiro, que todo mundo tem que entender que a moda, né, ou o mundo que a gente está vivendo, na verdade, de inteligência artificial, não quer dizer que todos os lojistas ou todo empresário tem que começar agora a ficar igual maluco, correndo atrás de alguma. Tá? Acho que o primeiro ponto é definir qual é o seu problema, qual é a sua dor. E depois ver, existe algo disponível que utiliza, inteligência artificial para resolver essa dor? Muitas vezes está todo mundo só procurando ter para entrar no mundo da AI, etc. E não é o objetivo final, né? O objetivo final é resolver problemas internos, e cada empresa tem um. Pode ter alguma empresa que eu chegue que ela não tem problema de estoque, para que ela vai contratar a gente? Então, assim, a gente é muito claro com isso, a gente tem que entender, eu tenho potencial de entregar resultado ou não? Se eu tenho, a gente vai seguir, se não, eu vou avisar, olha, não tem, por alguma característica específica, não faz sentido você nos contratar. Isso como, né, eu acho que uma mensagem de uma forma geral, não se preocupar tanto com a AI, preocupa com o problema, pelo menos descobrir o problema, definir de forma clara qual é a que a gente chama de restrição, né, a teoria das restrições, que é a nossa base global. Então, depois disso, sim, aí ver como resolver. E, obviamente, se existir tecnologias que possa ajudar a eliminar essa restrição, acho que esse é o caminho, a tendência, né, o caminho mais óbvio. Em relação aos contatos, etc., né, tem meu LinkedIn, que é Igor Melo, SC, todo mundo vai me encontrar lá. A OneBit, o numeral 1, BEAT, onebit.com, onde pode encontrar todas as informações sobre a empresa, etc. E nas redes sociais também, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, etc., com OneBit, onde vai ver conteúdos, com tudo que a gente compartilha. A gente se preocupa bastante também em compartilhar conteúdo genérico, igual a gente está fazendo aqui agora, batendo um papo para trazer um pouco de ideias que a gente tem. E é isso. Muito bem, conversamos com o Igor Melo. Obrigado, Igor, em nome de todo o Sistema CNDL. A gente quer agradecer aqui sua presença no Varejo SA Podcast. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Toda semana tem um episódio novo do Varejo SA Podcast para você acompanhar. Um abraço e boas vendas!
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode conferir os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.